Olá, pessoal. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui ao vivo. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2023. Eu, Felipe Prince, da Intecred, uma plataforma do grupo Aliari. Estou aqui para que a gente possa falar sobre um tema tão importante que é o crédito rural na gestão dos produtores. E nós agradecemos a todos que já estão se conectando aqui conosco, assistindo a nossa live, e pedimos que você possa aproveitar esses minutos iniciais para compartilhar também com os teus colegas, com os teus amigos. Inscreva-se aqui em nosso canal do YouTube, da Intecred. Você poderá, assim, ser notificado sobre todos os nossos conteúdos, sobre gestão, sobre risco, sobre crédito, sobre finanças no agronegócio. Nosso objetivo é trazer esse conhecimento a todos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais e apontando aqui para esse QR Code que você está vendo na sua tela, você poderá ser também direcionado para o nosso Instagram, para o nosso Facebook. Nós temos também uma página no LinkedIn que você pode participar conosco. Então é com muita alegria que nós aqui saudamos aqueles que estão conosco. O Grupo Aliari, ele é um grupo muito importante no agronegócio brasileiro, no fornecimento de tecnologias, de ferramentas de gestão, com uma grande participação, especialmente entre os distribuidores de insumos, as cooperativas, com soluções de gestão de empresas, de CRMs, e hoje também, dentro desse excelente portfólio que o Grupo Aliari oferece aos seus clientes, nós queremos convidar aqui para bater esse bate-papo conosco o Leandro Xavier, que é CEO do MyFarm, que é a plataforma do Grupo Aliari voltada para a gestão de produtores rurais. Então, o Leandro já está aqui comigo na tela. Muito boa noite, Leandro. Obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Felipe. Tudo bem? É um prazer aí. Obrigado pelo convite aí. Estamos sempre à disposição. Vamos bater esse papo aí sobre crédito rural, a importância dele para o produtor rural, nosso produtor aí que precisa muito desse crédito aí, né, para contemplar e fazer a sua produção. Exatamente. E hoje, pessoal, nós também pedimos que você possa ali, através do nosso chat, do nosso bate-papo, que você possa se apresentar, possa dizer o seu nome, a tua empresa, a cidade de onde você está falando, para que assim também a gente se conheça. E você poderá fazer comentários, perguntas, na medida do possível aqui na dinâmica da nossa live. Nós também iremos inserir aqui essas questões para aprendermos juntos. Então, nessa live, como eu já disse no início, o próprio Leandro também reforçou, nós vamos falar sobre a importância do crédito para os produtores e como os produtores eles podem se preparar para obterem melhores condições de crédito com o mercado, né? Nós vivemos um momento desafiador aí, não só para o agronegócio, mas para a economia como um todo, e isso global, diria. Isso a nível global, Leandro, com certeza. Então, é importante que as dicas que nós iremos passar aqui sejam levadas em conta pelos produtores rurais, pelas revendas de insumos, pelas cooperativas, pelas indústrias, pelos fundos de investimento, as instituições financeiras que atendem esses produtores rurais, para que a gente consiga levar com mais eficiência, com menores taxas, com menos burocracia, esse crédito para os produtores rurais. Antes, Leandro, aqui da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o MyFarm, né, como que ele funciona,
né? E quem também quiser depois conhecer melhor, acho que você também vai ter os seus contatos aí disponíveis, né? Sim. Bom, o MyFarm é uma plataforma de gestão completa para propriedades rurais, né? A gente tem como objetivo principal de organizar a gestão do produtor rural, gerando informações relevantes para que ele possa tomar as decisões da melhor forma possível, né? Tomar as decisões e seguir e melhorar o rumo do seu negócio, né? Então a gente tem desde a parte da gestão de campo, né? Onde a gente consegue determinar o custo de cada um dos talhões, passando aí pela parte de gestão de suprimentos, onde tem toda a parte de controle de estoque de defensivo, de peça, de combustível. A parte de maquinário, onde a gente faz toda a gestão de maquinário, com manutenção preventiva, corretiva, abastecimento, dando o custo de cada uma das máquinas, consumo de litros por hora, toda a parte de horas trabalhadas também. Temos uma forte, bem pesada de gestão financeira, onde o produtor vai ter o seu contas a pagar, seu fluxo de caixa, seu contas a pagar e receber, seu fluxo de caixa projetado e realizado. É onde, enfim, ele tem o resultado do negócio dele. Atendemos várias obrigações legais, praticamente todas as obrigações legais do produtor. Aí a gente está falando de emissão de nota fiscal, emissão de NFD, NFE, a parte de livro caixa, seja ele no formato tradicional ou no digital também. Temos uma parte também da gestão da produção, onde o produtor vai ter o resultado do seu negócio, produtividade, né, por variedade, por talhão, produção total também, controle de estoque da sua produção. Enfim, é uma gestão bem completa da gestão como um todo do negócio do produtor rural. Atendemos desde produtores pequenos, produtores médios e também de grande porte também. Então, todo produtor aí que queira melhorar a sua gestão pode contar com o MyFarm. O site do MyFarm é myfarm.com.br e os nossos contatos vão ficar aí depois aí. Mas vamos para o que interessa mesmo, né, Felipe, que é falar aí sobre crédito, enfim, e você aí como o melhor especialista aí vai nos ajudar bastante, né? A gente sabe que o crédito hoje é um instrumento fundamental para a gestão do produtor rural, né? Seja para a compra de insumos, seja para investimentos, seja para aquisição de maquinários e também na estruturação de armazém e aquisição de terras, enfim. Então, ele é fundamental. Ter o crédito e na hora certa, com as melhores condições, a gente entende que é uma ferramenta essencial para o produtor rural. Também para melhorar a gestão do fluxo de caixa dele, então saber a hora certa de pedir o crédito com as melhores condições, isso é determinante para a melhoria da gestão do produtor rural também, né? Bom, e a gente Sim. sabe também que o crédito aí, disponível hoje pelo Plano Safra 2020-2023 é de apenas 340 bilhões, né? Muito abaixo da necessidade anual dos produtores rurais, que é cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, né? Então, sabendo de tudo isso aí, Felipe, você como um especialista aí na área aí, posso te fazer algumas perguntas aí, cara? Opa, vamos lá, Leandro. Acho que o objetivo é esse mesmo, né? A gente ter essa dinâmica aí e respondendo as questões e com elas ajudar o nosso público aqui a como estar melhor posicionado, seja para quem precisa contratar o crédito rural, seja para quem fornece o crédito rural, né? Porque a gente lembra aqui que a plataforma Intecred, que é uma plataforma do Grupo Aliar, que nós adiantamos aqui que no próximo mês ela será lançada oficialmente aí no mercado, e é uma plataforma que tem o objetivo de conectar as duas pontas, né? De um lado, os produtores rurais, as revendas e as cooperativas que necessitam de crédito para financiar a sua atividade, e do outro lado, os fornecedores de crédito, né? Quando nós estamos falando de fornecedores, nós estamos falando de bancos, de cooperativas de crédito, de fundos de investimento, que desejam se aproximar do agronegócio. Então, nós vamos apoiar nesse processo de intermediação de crédito através da nossa plataforma, né, de uma forma digital, fornecendo as informações para análise de crédito para as instituições financeiras e apoiando também os produtores na assinatura, na formalização do crédito. Nós lembramos da plataforma de CPR também, que foi lançada recentemente pelo Grupo Aliar, a plataforma eCPR da Assinei, que também está disponível já para quem desejar contratar e que vai ajudar também no processo de registro da CPR junto às entidades registradoras, junto aos cartórios. Então, é muito importante, Leandro, que aí essas perguntas que você poderá fazer possa aí ajudar o nosso público. Legal.
Bom, vamos começar com o básico aí, né? Então, que é falar um pouquinho de quais as modalidades de crédito, de custeio, de investimento, de comercialização. Exato, Leandro. Nós temos hoje uma classificação oficial que divide o crédito rural em 4 modalidades, tá? Isso está lá descrito no principal documento que rege o crédito rural no Brasil, que é o Manual de Crédito Rural, que é um documento do Banco Central, né? O Banco Central, que é a entidade reguladora aí das operações de crédito rural no nosso país. E nós temos 4 modalidades de crédito que são importantes que a gente fale, tanto para o produtor quanto para a revenda que deseje contratar esse crédito, para eles entenderem as diferenças, né? A primeira modalidade, Leandro, que é a modalidade mais utilizada, né, que tem um maior volume aí, desses 340 bilhões que você citou aí no início, que é o montante de crédito rural disponibilizado através do Plano Safra, mais ou menos 70% ele é dessa primeira modalidade, que é a modalidade de custeio, né, que é aquele crédito que o produtor precisa para as atividades do dia a dia, para comprar fertilizantes, para comprar defensivos, para comprar sementes, para os pecuaristas comprarem rações, né, vacinas, enfim, tudo que é referente ao capital de giro, ali do dia a dia do produtor, isso está dentro da linha de crédito de custeio. A segunda modalidade de crédito que nós temos são as linhas de crédito de investimento. Diferentemente das linhas de custeio, que são linhas ali normalmente de curto prazo, né, com vencimento até 360 dias, né, dentro do período ali da safra do produtor, o crédito de investimento ele é voltado para a aquisição de maquinários, compra de tratores, colheitadeiras, construção de armazéns. Então, tudo que envolve atividades que necessitam de valores mais altos e que, portanto, devem ser pagos aí em vários anos. Quando nós estamos falando de linha de crédito de investimento, nós estamos falando de linhas, Leandro, que tem vencimento aí de pagamento de 5, 6, 7, até 8 anos para o produtor pagar, né, porque são valores mais altos. Ela é muito importante aí para o produtor renovar seu maquinário, melhorar sua produtividade, diminuir aí ineficiências, né? Você que aí conduz muito bem as atividades do MyFarm sabe o quanto uma colheitadeira, um trator mal regulado ou que já está obsoleto pode prejudicar, né? Aumentar o custo, diminuir a produtividade. Então é muito importante aí essas linhas de crédito de investimento que o produtor pode contratar com essas facilidades. Algumas linhas, inclusive, com 2 anos de carência para o produtor pagar, e isso também ajuda na aquisição desses bens. Então, essa é a segunda modalidade que a gente chama de investimento, e existe uma terceira modalidade que nós chamamos de comercialização ou estocagem, né? E essa linha de crédito, Leandro, ela é voltada para os produtores que já colheram a sua safra, mas que não querem comercializar a sua produção logo no momento da colheita, né? A gente sabe aí, e quem está nos acompanhando na nossa live, quem acompanha preços de mercado aí de soja, de milho, enfim, de café, sabe que existe uma grande pressão nos preços no momento da colheita, né? Agora, por exemplo, nós estamos nos aproximando aí do momento mais importante da colheita no Brasil, aí levando-se em conta todas as regiões. Então, é natural que, pela lei de oferta e demanda, por termos mais grãos disponíveis no mercado, que os preços eles fiquem mais baixos. Então, o produtor rural que não quiser comercializar a sua produção, para não ter que vender a um preço mais baixo, ele pode contratar uma linha de crédito para ele estocar o seu produto, seja em armazéns privados ou em armazéns gerais, né, que são armazéns aí do governo, da Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento. Você pode, assim, esperar o melhor momento para poder comercializar a produção. Alguns meses depois, em geral, maio, junho, julho, esse preço melhora, porque diminui a pressão aí sobre a questão do excesso de oferta, né? Então, essa também é uma linha de crédito
bastante contratada aí pelos produtores. Então, combinando aí essas três, custeio para capital de giro, né, do dia a dia, investimento para melhora, né, dos seus implementos agrícolas, e a de comercialização, o produtor fazendo uma boa gestão, ele poderá ter aí boas condições de financiamento da sua produção. Essa de comercialização, sinceramente, eu não conhecia, hein? É mais aprendizado, né? Ela é muito comercialização ou de estocagem, né? Também é um outro nome aí muito comum. Nós temos alguns títulos de crédito que podem ser emitidos tendo como lastro produtos já colhidos e armazenados em estoques, né? Nós temos o CDA-WA, que é o Certificado de Depósito Agropecuário, junto com o WA, que é o Warrant Agropecuário, que é bastante usado aí para financiamento de grãos já colhidos e que podem ter como lastro esses produtos armazenados que são dados como garantia para os financiadores. Então, também é bem interessante, Leandro. Legal. Felipe, e aí quais são as principais fontes de financiamento que hoje o produtor rural tem acesso? Boa pergunta, Leandro. Hoje, existe aí um mix, né, de financiamento e de fontes, né, a que o produtor ele pode recorrer. A principal fonte, hoje, a oficial, é o Plano Safra. Né? Exato, que é aquele número que você falou ali no início, né, de 340 bilhões que estão sendo aplicados na safra 22-23, né, que é a safra, ela se inicia dia 1º de julho, se encerra oficialmente no final de junho, então nós estamos na vigência da safra 22-23. Hoje aí ela é uma fonte, uma fonte aí que representa cerca aí de 25% do total que os produtores demandam para financiar. É pouco? Exato, Leandro. E esse volume, ele já foi bem mais alto, tá? Eu me lembro aqui em 2013, 14, quando a gente fazia alguns levantamentos desses números, o Plano Safra era menor, mas a necessidade de crédito também era bem menor. Então, a gente tinha ali quase ali uma correspondência de 40%, 50% do total de crédito sendo atendido pelo Plano Safra, e hoje isso está aí no patamar de 25%. Isso acontece, Leandro, porque por dois motivos principais. O primeiro é que o Plano Safra ele depende de uma intervenção pública, né, através do que a gente chama ali subvenção do Tesouro Nacional. Essas taxas do Plano Safra elas são mais baixas que as taxas de mercado, né? Então, hoje a gente tem ali algumas linhas para produtor da agricultura familiar, né? O chamado PRONAF, que é o Programa de Atendimento à Agricultura Familiar, que o produtor pode conseguir taxas até de 8% ao ano, que é uma taxa bem abaixo da própria taxa básica de juros, que é a Selic, né, que a gente sempre escuta aí nos telejornais, enfim, que hoje está em 13,75%. Porém, como nós mesmos já falamos, é uma fonte ainda muito abaixo dessa necessidade total de crédito. Então, o governo não tem condição de subvencionar essa taxa, né? A gente viveu aí anos de dificuldade fiscal, pandemia, queda de arrecadação. E o outro motivo é o próprio aumento de custo de produção. A gente viu aí uma escalada nos últimos 2 anos de aumento de fertilizantes, de aumento de preço aí de defensivos, né? Enfim, eu quero até aproveitar aqui, Leandro, e ler um comentário aqui do nosso colega, o Eduardo Teixeira Mendes, né? Que está nos acompanhando aqui, que ele faz um comentário muito interessante, Eduardo. A gente concorda com você, muito obrigado aí pela contribuição, e que você diz aqui, na verdade, o financiamento via Plano Safra será muito menor, uma vez que a participação do governo vem caindo, e a estimativa, que ao invés de 25%, deve ficar por volta de 12% a 15% do financiamento. É isso mesmo. A gente também acha que aí nos próximos 2, 3 anos, essa participação do Plano Safra vai ser ainda menor no total demandado pelo setor. Então, excelente contribuição, obrigado, Eduardo. Eu acho que é nesse sentido mesmo. E, Leandro, retomando aqui a tua pergunta,
nós temos outras fontes hoje que são muito importantes para o produtor rural se financiar e que estão fora do mercado bancário tradicional, né? Quando a gente está falando de mercado bancário, aí são os bancos, né? Hoje o Banco do Brasil tem uma liderança aí de 58%, né, da carteira de crédito rural no Brasil. Temos as cooperativas de crédito, que também são muito importantes, mas nós temos hoje opções que o produtor pode recorrer através do sistema de distribuição de insumos. Então, nós temos as revendas, né, que o próprio o Grupo Aliari aqui, que está organizando, né, essa live, que tem uma grande representatividade aí junto aos distribuidores. Esses distribuidores são grandes fornecedores também de financiamento através das operações de barter, né, que são muito conhecidas, né, usando a CPR com liquidação física, em que o produtor ele recebe os insumos e depois ele liquida a operação através aí da entrega dos seus do grão aí para um armazém onde está estabelecido ali na CPR. Então, essas revendas de insumos, elas são muito importantes, né, com as indústrias por trás fazendo antecipação aí de recebíveis, fomentando esses créditos. E hoje também nós devemos citar como uma fonte muito importante, que é o mercado de capitais, que são investidores que estão fora aí do mercado bancário e que desejam buscar rentabilidade através de operações financiando as empresas do agronegócio. Então, hoje nós temos operações como os CRAs, né, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. Nós temos os FIAGROS, que são os fundos de investimento, né, que foram criados no ano passado, fundos de investimento para as cadeias produtivas agroindustriais. Nós temos os FDICs, né, que são os fundos de investimento de direito creditório, enfim, são estruturas que hoje são muito importantes também para financiar o produtor rural. Então, a dica que a gente dá para quem está procurando crédito, aí, o produtor, é que ele busque, né, não apenas na sua agência ali, essas linhas tradicionais, porque está cada vez mais difícil, Leandro, aí o produtor conseguir essa aprovação de crédito, né, por causa do aumento do ambiente de risco e da própria escassez aí das linhas de crédito. Então, a nossa recomendação é que o produtor também fale ali com a sua revenda de insumos, tem uma operação ali de CPR física ou um próprio fundo que também esteja operando ali através da revenda, né? E nós também aí estaremos, através da Intercred, ajudando nossos clientes nesse processo aí de conexão com o mercado financeiro, porque existem muitos investidores querendo trazer esse recurso para o agronegócio, mas para isso precisa de transparência, organização e um processo aí mais digitalizado, né, que a gente está trazendo aí também para a nossa base aí de empresas e de clientes. Fonte não vai faltar, então, né? Recurso não vai faltar. É só saber onde procurar, melhor as condições mais atrativas para cada etapa aí, né? Exato, Leandro. Felipe, e sobre as taxas de juros aí, cara, e os cuidados que o produtor tem que ter aí no contexto de alavancagem financeira, essas taxas de juros muito altas, o que tu tem para dizer um pouquinho sobre as nossas taxas de juros e alavancagem? Excelente, Leandro, essa pergunta. A gente sabe que hoje as taxas de juros estão elevadas, né? Como eu já disse ali na resposta anterior. Nós temos hoje uma Selic a 13,75, que é uma taxa bem mais alta do que nós tínhamos aí há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Nós chegamos a ter a Selic a 2,75, né? Então, estamos falando aí de um aumento de 11 pontos percentuais. E isso aconteceu não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Essa elevação das taxas de juros para combater ali um vilão que é a inflação, né? A gente viu aí aumento da inflação nos Estados Unidos, na União Europeia e no Brasil também, né? Ainda que o ano passado a gente teve um resultado muito bom de controle inflacionário, até melhor que outros países, mas que ainda tem sido um ponto de preocupação, né? Até pela própria guerra na Ucrânia e a dificuldade ali de fornecimento de energia para a Europa,
de alguns fertilizantes que a gente teve o ano passado. Então, a gente espera ainda que as taxas de juros devam continuar elevadas, né? Existe hoje uma discussão aí de independência do Banco Central. Ontem, inclusive, o Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, estava dando uma entrevista sobre isso, né? Então, a função do Banco Central principal é manter a estabilidade da moeda, evitar que aconteça inflação. Então, a expectativa aí é que as taxas de juros elas continuem elevadas. E, nesse sentido, o produtor tem que tomar cuidado ali com o fluxo de caixa e com a alavancagem financeira, né? Uma regra aí que a gente sempre fala que é interessante para o produtor é ele buscar financiar não mais que 70% da sua necessidade de capital de giro, é ele ter 30% de capital próprio para conseguir financiar a sua atividade, porque com essas altas taxas, né, que nós temos aí disponíveis aí para o produtor nas linhas de crédito, isso significa aí um impacto mais alto, né? E outra coisa que eu queria dizer, Leandro, é que um outro ponto importante é olhar não só a taxa de juros que está ali no contrato de crédito, mas olhar eventualmente outras itens que são alocados ali no contrato de crédito, né? Nós temos a exigência para algumas linhas de crédito de contratação de seguro rural. Então, o produtor, para conseguir ter a linha de crédito liberada, ele precisa contratar o seguro, e isso acaba também trazendo um custo a mais aí para a operação. Nós temos custos de registro, né? A gente, dependendo da garantia que o produtor está fornecendo para o credor, os custos cartoriais eles são altos ainda no Brasil. A gente sabe que isso é um grande gargalo também, né? E acaba elevando a taxa real que chega ali para o produtor rural. Então, muitas vezes, pessoal, uma dica que a gente sempre vê com os nossos clientes no dia a dia, às vezes no banco você tem uma linha de crédito com uma taxa de 16% ao ano, Leandro, para fazer, por exemplo, uma CPR financeira para financiar ali um cultivo de algodão, de soja, de milho, enfim. E aí na revenda você tem uma taxa mais alta, que ela embute na venda dos insumos, uma taxa de juros de 22%, 23% ao ano, ou seja, uma taxa mais alta que a taxa de 16% oferecida pelo banco, mas se o produtor às vezes colocar na ponta do lápis todos os custos de transação envolvidos ali com o banco, eventualmente outros produtos que o banco queira colocar, a gente sabe que ainda tem um problema aí da venda casada, né? O banco, na hora de vender o crédito, ele quer vender outros produtos também para o produtor, então às vezes a operação com a revenda, mesmo tendo aí uma taxa mais alta, ela acaba valendo mais a pena, porque o produtor não tem que pagar outras taxas, outros custos que a revenda já faz para ele ali numa operação de troca, numa operação de CPR, né? Então, essa é a nossa mensagem aí que a gente passa. E você, né, Leandro? Hoje, inclusive, a gente estava conversando aí com um parceiro em comum aí da Intercred aí, e do MyFarm, e a gente sabe que o produtor ele tem muito aquela pressão do fluxo de caixa, né? A gente sabe que tem ali inclusive o gráfico aí no MyFarm que mostra a sazonalidade, né? Quando o produtor está com mais caixa e menos caixa. Então é o produtor se planejar ali para o momento que ele sabe que o caixa vai estar negativo para buscar um financiamento aí atrativo, né, para a operação dele. No MyFarm a gente consegue, tem o fluxo de caixa projetado, então você lança todos os contas a receber e pagar lá, você vai saber de forma muito simples, né, em que momento vai ter o descasamento aí, quando é que vai precisar de um financiamento. E essa é a programação principal. Tudo que é feito com antecedência, você consegue ter juros, ter negociações melhores. Deixar para em cima do laço, né, acabou o dinheiro e aí vou correr atrás, pode ser que as taxas de juros que forem adquirir possam estar mais altas naquele momento, né? Então, a questão de organização ela é fundamental. Felipe, uma coisa que produtor acha muito chata, enfim, né? É essa apresentação do processo de documentação e formalização na liberação do crédito. Como é que está isso? Tem melhorado? Ainda é muito burocrático? Como é que está essa questão? Boa pergunta, Leandro. Antes aqui de responder a tua pergunta, eu quero aproveitar e cumprimentar
os nossos colegas que estão nos acompanhando aqui, né, e que já nos cumprimentaram aqui pelo chat, o Eduardo, que a gente já falou, nosso amigo Marcelo Vieira, lá do Paraná, o João Bento, o Walter Dantas, a Fátima Bonafé, o Altair Alves, um abraço aí aos nossos colegas que estão nos acompanhando, o Clauber também, que está aqui nos cumprimentando no chat. Então, a gente agradece a todos que estão acompanhando, e você pode participar também, aí, colocando o teu nome, você que está nos assistindo. E nós lembramos também que essa live, né, assim como as outras que nós fazemos, ela vai ficar disponibilizada aqui para que você também possa assistir novamente e compartilhar aí com mais pessoas, para que acompanhem os conteúdos aqui da Intecred. Bom, Leandro, em relação à tua pergunta, a gente sabe que essa questão de documentação e do processo de formalização é um grande gargalo aí, realmente, hoje para a liberação de crédito. Nós fizemos uma pesquisa recentemente, Leandro, e perguntamos para os produtores rurais qual é a principal dificuldade que eles têm para conseguirem crédito rural. E a primeira resposta que apareceu ali, com 37% dos produtores respondendo, foi a que teve mais citações do produtor, foi justamente o excesso de documentação e excesso de burocracia para conseguirem o crédito, né? Então, esse realmente é um ponto de dificuldade. E aqui, qual é a nossa dica? Seja para os produtores, sejam para as revendas aí que estão em indústrias, enfim, o nosso público que tem nos acompanhado. As linhas de crédito do Plano Safra, que são linhas reguladas ali pelo Banco Central, pelo Manual de Crédito Rural, elas têm uma exigência de documentação, Leandro, muito mais alta. Então, além dela ser uma linha que hoje é mais escassa, como a gente falou ali, representando hoje aí 25% apenas do total que o produtor demanda, ela também exige um número de documentação maior aí, que deve ser apresentado pelos produtores, né, para as instituições financeiras. E quais são os documentos aí principais? São documentos pessoais de identificação, né, RG ou CPF, comprovante de endereço, se for casado, dados do cônjuge e os dados da propriedade. Isso é comum a qualquer operação de crédito hoje, seja com as revendas ou com as cooperativas ou com os bancos, né? E hoje um documento muito importante, Leandro, é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é um documento que demonstra ali para a instituição que está financiando se o produtor não tem nenhum passivo ambiental, se ele está respeitando ali a legislação de área de reserva legal, de área de preservação permanente ali no local onde ele está plantando, e também a cópia da matrícula daquela propriedade, que é um documento importante também, especialmente para a negociação da garantia, para que o banco, ou a revenda, ou a indústria ali que está financiando o produtor, possa verificar se não existe nenhum ônus, né, de penhor que foi concedido por uma outra instituição, né, porque alguns bancos eles só financiam se a garantia for de primeiro grau, ou seja, não deve haver naquela matrícula nenhuma outra garantia que já foi dada por um terceiro. Então, esse é um documento importante que deva ser apresentado. E o problema hoje que tem sido resolvido com bastante eficiência, Leandro, é a questão da formalização para se liberar o crédito. Hoje, um dos principais instrumentos para se financiar o agronegócio é a CPR, né, a Cédula de Produto Rural. E até o final do ano passado, nos últimos 12 meses, nós tivemos aí aproximadamente 250 bilhões de reais aí de CPR, seja CPR financeira ou física, que foram registradas, né, pelas entidades. Isso também significa aí um aumento, né, aí desse processo de digitalização, né, com a CPR digital, e nós lembramos aí de novo que o Grupo Aliari possui uma solução que é a eCPR, para te ajudar, te apoiar no seu processo de CPR. Esse processo de formalização, ele ainda é um pouco demorado, especialmente por causa das buscas das certidões de documentação no cartório, né? A gente tem aqui
A gente tem aqui no nosso chat o Clauber, né? Ele comentando aqui, quando eu estava falando das certidões de cartório, né? A certidão negativa ou positiva, com efeitos de negativa, também é crucial, né? É isso mesmo, Clauber. Então, essa busca de documentação, que envolve aí os cartórios, ainda é um ponto de gargalo para que esse processo de liberação de crédito seja feito aí de forma mais eficiente. E esse tempo aí de formalização, em geral, demora 28 a 40 dias, que a gente tem visto aí com algumas instituições, para conseguir formalizar todo o processo até a liberação do crédito, né? Legal, legal. Tu falou um pouquinho de garantia. E qual é as principais garantias que estão sendo exigidas hoje para os produtores? E quais os pontos de atenção que o produtor tem que ter nesse quesito das garantias? Legal, Leandro. Boa pergunta. A questão das garantias a gente separa em dois grupos, né? Nós temos as garantias reais e as garantias pessoais. As garantias reais são aquelas que envolvem a negociação de um bem, de um patrimônio do produtor, seja um bem imóvel, como uma fazenda, uma propriedade ou um imóvel urbano, sejam os bens móveis, né? Que são os penhores oferecidos aí que a legislação ela permite, né? Penhor agrícola, penhor pecuário. Então, essas são as garantias mais negociadas, que as instituições elas exigem dos produtores. Existe aí uma preferência até pela questão da segurança jurídica em operações de maiores portes, de você utilizar a terra, né, como garantia, uma hipoteca rural. Porém, por questão de agilidade, especialmente nas operações de CPE com liquidação física, o penhor agrícola ele é bastante utilizado. E hoje, Leandro, aí até por uma questão de cuidados aí com recuperação judicial, com desvio de grãos, a gente também fala bastante sobre isso num dos treinamentos que nós temos aqui com a Plantar Educação sobre gestão de riscos. Então a gente também aproveita para falar sobre esse treinamento que é voltado para a gestão de crédito, que você pode procurar através da plataforma da Plantar Educação, do Grupo Aliari também. Existe aí a alienação fiduciária como instrumento jurídico em que você transfere para o credor temporariamente aquele bem e que hoje é uma garantia bastante utilizada aí pelas instituições financeiras no processo de concessão de crédito, né? O ponto de atenção que o produtor deve ter, certamente, é a questão aí da desproporcionalidade, né? A gente vê aí muito comum um produtor rural, ele precisa de R$500 mil para fazer o financiamento ali da tua safra e a avaliação da sua terra é de R$5 milhões. Então, naturalmente, se você hipotecar toda aquela área para a instituição financeira, você vai ter ali praticamente 90% do valor do imóvel que você não vai poder depois fazer nenhum tipo de operação para conseguir crédito. Mais, né? Então, mais crédito. Mais crédito. Esse é um ponto de atenção e que a gente teve a Lei 13.986 de 2020, que foi a mesma lei que exigiu o registro eletrônico, o registro digital da CPR, que fala sobre o patrimônio de afetação, que o produtor ele poderá desmembrar a sua terra em diversas partes para que consiga dividir em credores diferentes. Então, essa propriedade, Leandro, de 5 milhões, através desse mecanismo jurídico que foi criado, que é o patrimônio de afetação, ele pode dividir em 5 partes, de 1 milhão, por exemplo. Então, assim, ele consegue apenas uma parcela da terra conceder como garantia, né, para o credor, e as outras 4 partes ele pode negociar depois para conseguir outras operações de crédito, né? Então, isso também é importante ressaltar aqui para o nosso público. Legal, legal. Felipe, e aí o que esperar do mercado de crédito para 2023? E dá a sua opinião aí como especialista. Legal, Leandro. A gente sabe que, como nós mesmo dissemos, né, nós estamos vivendo um momento em que as taxas de juros estão elevadas, e quando, pessoal, as taxas de juros estão elevadas, isso não só no Brasil, mas em todo o mundo, como nós já também dissemos, existe um fenômeno chamado enxugamento da liquidez. O que é esse enxugamento da liquidez? Os investidores
que outrora estavam investindo aí no agronegócio, na indústria, setor automotivo, construção civil, eles se sentem mais atraídos a comprarem títulos públicos dos bancos centrais, né? Hoje, por exemplo, para quem investe aí, para quem opera aí com tesouro direto, sabe que tem uma rentabilidade muito boa para comprar título do Tesouro Nacional, né? E isso também está acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem hoje a taxa do Fed, né, que é o Banco Central Americano, o Federal Reserve, na faixa de 4,5% ao ano, que é uma taxa bem elevada para o histórico deles, que sempre foi abaixo de 1%. Taxa do Banco Central Europeu também elevada. Então, esse é um ponto de atenção para nós, pessoal, é que ao longo aí dos 2 últimos anos nós tivemos essa subida da taxa de juros e que deve continuar ainda em 2023, e isso provoca esse fenômeno que eu disse, que é enxugar a liquidez, ou seja, os investidores eles vão para títulos públicos e eles saem dos setores produtivos, né, como é o próprio agronegócio. Uma das fontes de financiamento que são aí fundamentais hoje para o agronegócio, que a gente comentou também, são as linhas ali de mercado de capitais, que envolvem ali os investidores que querem comprar títulos de FIAGROS, ou de CRAs, ou de FIDICs, que lastreiam, a partir de recebíveis, lastreiam as vendas a prazo aí dessas indústrias e dessas revendas. Para 2023, a gente ainda espera que essas taxas estejam elevadas, então deve haver ainda uma dificuldade a gente conseguir trazer essa liquidez para o agronegócio, porém a gente não deve esquecer, pessoal, que o agronegócio, com as taxas de crescimento que estão sendo projetadas, né, a taxa de crescimento para 2023 aí da Confederação Nacional da Agricultura, que a gente tem um crescimento de 8% do agronegócio em 2023, contra um crescimento de 0,76% do PIB brasileiro, né? Isso daí foi do Boletim Focus de ontem, Leandro. Então nós estamos falando assim de um setor que cresce muito mais do que a média da economia, e não é de agora, né? Nos últimos 4 anos a gente viu aí o agronegócio crescer 4, 5, até 6 vezes mais do que a média da economia. Então, naturalmente, isso traz uma atratividade aí para o investidor que quer investir no agronegócio. E a gente sempre lembra de um número, Leandro, que a gente gosta de falar aí nos treinamentos, também nas nossas conexões, que é o mercado de capitais do agro, ele ainda é muito incipiente. Se a gente olhar, por exemplo, ali o indicador Ibovespa, né, que são as empresas com capital aberto que são negociadas, né, ali na Bolsa, nós temos menos de 4% dos valores de empresas que são negociados na Bolsa são empresas do agronegócio. Ao passo que o PIB do agronegócio hoje representa 27% do PIB do Brasil. Então, existe aí um gap, né, uma diferença muito alta entre o quanto o mercado de capitais, que é o mercado ali de investidores que estão investindo em operações, em empresas com capital aberto, né, no caso da B3, do indicador Ibovespa, ela está muito abaixo ainda do que o setor realmente significa para a economia. Então, a gente enxerga que tem um desafio aí muito grande, né? Nos últimos 3 anos foram feitos avanços regulatórios muito importantes, a própria CPR digital é uma delas, né? Com o registro em entidades aí autorizadas pelo Banco Central. Isso trouxe muito transparência, mais agilidade aí para os investidores que querem levar esse crédito para o agronegócio. Então, a gente espera poder trazer aí ferramentas que diminuam aí essa distância, né, entre o quanto o agronegócio realmente representa na economia e quanto o mercado de crédito tem ainda a oferecer para esse setor, que é tão representativo aí para o nosso país, Leandro. Legal, cara. Show de bola, Felipe. Bom, prometo que essa é a última aqui que eu vou fazer a pergunta, tá? Para você aí, mas é importante estar sempre falando com um especialista de alta qualidade, como você é, então vamos para a última aqui. Hoje, quais são as dificuldades que o produtor tem aí para acessar o crédito rural? Existe essa dificuldade? Não existe? Quais as principais? Exato, boa pergunta, Leandro. A gente aproveita aqui também para cumprimentar aqui a Diana, que é aqui de Lucas do Rio Verde, que está nos acompanhando aqui, a live top. Obrigado, Diana.
a Rogéria Prado, a Vanessa Mota, que também está aqui nos acompanhando, a gente agradece. Bom, pessoal, dificuldades que o produtor rural tem hoje. Eu vou aproveitar essa pergunta, que eu acho que grande parte do nosso público está envolvido aí com a questão do crédito. Então, eu acho que esses tópicos que irão basear essa resposta, Leandro, elas servem de lição de casa para todos nós que estamos aqui, né? Todos nós aqui temos algum papel aí para fazer o agronegócio crescer, seja na gestão financeira, seja em ferramentas de gestão do produtor, como você oferece aí através do MyFarm, e representa muito bem esse segmento, como todos que nos acompanham aqui de revendas, de indústrias, de instituições financeiras. Hoje a grande dificuldade se chama transparência, excesso de burocracia, para que os investidores consigam chegar ao agronegócio, né? Existe uma frase, Leandro, que também é bastante comentada aí, o Ivan Vedekin, que já foi secretário de Política Agrícola, aí um grande conhecedor do agronegócio, sempre fala, e que a gente gosta de reproduzir, é que a agricultura é uma ilha cercada de riscos, né? Então, além de todos os riscos que qualquer setor tem, como risco de mudança política, risco de queda de preço, de aumento de custos, o agronegócio ele tem os riscos específicos, que são principalmente aí os riscos climáticos, né? É uma indústria a céu aberto, então depende aí da chuva, do sol para que se concretize. O produtor ele tem muitos riscos que eles correm. Hoje o seguro rural ainda é caro para o produtor agrícola. Nós tivemos um ano de 2022 muito difícil, Leandro, para as seguradoras e para as resseguradoras, especialmente devido à quebra de safra ali no Rio Grande do Sul, algumas regiões do Paraná, do sul do Mato Grosso do Sul, devido ao Laninha, né, que trouxe uma seca aí na safra verão. Então, hoje, menos de 15% da produção nacional, ela possui seguro. Então, o fato de não haver seguro, diferentemente dos Estados Unidos, onde mais de 90% da produção agrícola ela tem esse seguro, hoje os produtores, eles, por não terem essa condição, muitos investidores eles acabam fugindo aí das operações com os produtores rurais, né? Além disso, nós temos também a própria questão de dificuldade de obtenção de documentação, que a gente chama ali de assimetria de informação. Muitas vezes o investidor não consegue entender as dificuldades ali que o produtor tem na gestão da terra, no envio de documentação. Então é muito importante que a gente possa buscar facilitar esse processo de levar as informações e as documentações de forma também muito bem orientada para o agricultor, né? O Eduardo aqui está comentando aí com a gente também, né? É sempre necessário o produtor ser bem orientado na organização do seu negócio para o crédito. Com certeza, Eduardo, esse trabalho consultivo que as assistências técnicas fazem, que os profissionais de campo, as áreas de crédito, os RTVs, as áreas comerciais das empresas de insumos, o uso de ferramentas como o MyFarm, né, que ajuda o produtor a identificar onde está a sua falha, onde está o seu déficit. Tudo isso faz parte desse pacote, desse desafio, né, que fica sempre como lições aí de casa para todos nós melhorarmos, né? A gente tem trazido aí soluções muito importantes pelo Grupo Aliar e o mercado também tem oferecido, que é trazer essa gestão, facilitar o processo de envio de documentação e de informações para os bancos, como o Eduardo aqui bem disse, orientar bem o agricultor para que tome o crédito certo, né? O crédito a gente brinca, Leandro, que ele é igual remédio, né? O remédio ele pode ser remédio ou pode ser veneno, dependendo da dosagem que você toma. Então, um remédio na dosagem certa, ele vai te curar, vai te fortalecer. Agora, um remédio numa dosagem excessiva, ele vai se tornar veneno, ele vai te adoecer. E a mesma coisa com o crédito. Então, é muito importante aí, como a gente comentou, que o produtor evite processo de alavancagem, que ele busque condições mais atrativas, mesmo num cenário adverso, como a gente tem vivido. A gente acredita muito no agronegócio, e que o crédito bem feito, de forma transparente, vai continuar sendo o motor
que impulsiona o crescimento do agronegócio. Legal. Bom, Felipe, da minha parte eram essas perguntas. Queria agradecer o convite que você nos fez aí para falar um pouquinho do MyFarm. Sei aqui que o especialista era você, acabou eu fazendo as perguntas aí, mas não podia deixar essa oportunidade passar aí de levar informação também para o produtor rural, cliente do MyFarm aí, né? Então, agradeço demais o convite aí. E fala um pouquinho do lançamento da Intercred aí, cara. Quando é que vai ser? Como é que tá o andamento aí? Legal, Leandro. Eu que agradeço a tua participação aqui conosco, né? E, mais uma vez, quero agradecer a todos que estiveram aqui acompanhando, ao vivo, aqui no dia 14 de fevereiro, para aqueles que vão assistir depois também, que a gente sabe que tem muita gente que assiste depois, que não consegue acompanhar aqui no horário ao vivo. A gente agradece a vocês e nos colocamos à disposição aqui, através do Grupo Aliari, com todas as soluções que ela traz para o agronegócio, mais de 20 anos de história aí, ajudando a construir o agronegócio. E, como o Leandro disse, a plataforma da Intercred, que é uma plataforma que vai apoiar as revendas e os produtores nesse processo de tomada de crédito junto a diferentes parceiros financeiros. Nós teremos diferentes modalidades sendo ofertadas para os produtores e para as revendas de insumos. A gente está, Leandro, com a projeção de lançamento para o próximo mês, tá? A nossa data que a gente está trabalhando é dia 30 de março, então nós vamos divulgar aí nas redes sociais, para quem nos acompanha, para que possa participar conosco, como mais uma novidade do Grupo Aliari, que vai ser muito importante aí nesse ambiente de concessão de crédito. Então a gente agradece, aproveita aqui, se você não nos segue, que possa seguir aqui, se você apontar o celular no QR Code, você já poderá conectar com as nossas redes. E a gente, mais uma vez, te agradece, Leandro, e a todos que estiveram aqui conosco, e nos colocamos à disposição para que possam aí nos procurar. Eu quero aproveitar só aqui o último comentário também do Eduardo, que ele diz: eu já vi muitos casos de produtores que fizeram operação direto no balcão do banco que se complicaram muito. Exatamente, Eduardo. E aí eu não sei se você se refere a se complicaram com a questão de documentação ou de formalização da operação, ou se complicaram porque tomaram muito crédito, né? Enfim, com as taxas, né? Enfim, mas nós vamos estar aqui ajudando, né, Leandro? Seja através da Intercred, que vai apoiar a revenda junto com o produtor na tomada da melhor linha de crédito, e junto com o próprio MyFarm, que tem esse objetivo de apoiar o produtor para saber tomar o crédito na medida certa, e a gente vai ajudar a organizar esse processo também, e estamos aqui abertos às parcerias depois, né? Nós vamos ter representantes que vão estar trabalhando conosco aí no campo, ajudando a levar o nosso produto, e eu tenho certeza que vai ser muito sucesso e vai ajudar muito aí as empresas que estiverem trabalhando conosco. Show de bola, só sucesso, né, Felipe? Com certeza, Leandro. A gente agradece aí pela equipe bem qualificada que está trabalhando conosco aí no projeto da Intercred e pelo apoio do Grupo Aliari, que é um grupo aí espetacular que tem ajudado muito nesses projetos de melhoria de gestão, governança, transparência para toda a cadeia do agronegócio. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui, deu o nosso tempo. A gente agradece mais uma vez a você que esteve conosco, e estaremos à disposição aí para futuros contatos. Forte muito abraço. Obrigado a todos. Forte abraço, Leandro. Até mais.